o acusador, o justo sofredor e o triunfo da cruz. Um estudo expositivo de Jó 1, a luz da redenção em Cristo 1. O cenário celestial, a Assembleia Divina e o acusador. O livro de Jó começa com uma visão do conselho celestial, onde os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor. O texto hebraico diz: E veio o dia em que os filhos de Deus, Bene Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás, Hassatã, entre eles. Jó 1:6. O uso do artigo definido, a, mostra que não se trata ainda de um nome próprio, Satanás, mas de um título funcional. O adversário, o acusador, o oponente judicial. No contexto hebraico antigo, o termo Shatã designa um opositor legal, semelhante ao promotor em um tribunal espiritual. Zacarias 3:1-2. Fique até o final do vídeo e veja como Deus quer te abençoar de forma abundante. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a profundidade dessa revelação bíblica. Assim, o Satã em Jó não aparece como um rival divino, mas como um acusador subordinado à autoridade de Deus. Ele cumpre uma função: examinar, testar e acusar, dentro dos limites determinados pelo Criador. E disse o Senhor a Satanás: Donde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra, Mishut Baaretz, e de passear por ela. O Mehitalekba. Jó 1:7. Esses verbos hebraicos descrevem movimentos de observação e vigilância. O acusador ronda a criação, procurando motivos para questionar a fidelidade humana. Mas por que ele tinha o direito legal de fazer isso? 2. A origem da autoridade do acusador. A queda de Adão. No princípio, Deus entregou ao homem o domínio sobre toda a criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele, Veirdu, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Gênesis 1:26. O verbo rada indica governar com autoridade delegada, refletindo o governo de Deus na terra. O homem, portanto, foi criado como vice-regente divino, administrador da vontade de Deus no mundo físico. Mas em Gênesis 3 ocorre a tragédia. Adão e Eva cedem à tentação da serpente, Hanahash, e o domínio do homem é transferido espiritualmente ao poder do inimigo. Jesus faz referência a essa mudança de governo quando chama Satanás de o príncipe Archon deste mundo, João 12:31. Paulo também confirma: o Deus deste século, o Theos tou aionos toutou, cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4. Ao desobedecer, o homem entrega sua autoridade moral e espiritual sobre a terra ao inimigo. Dessa forma, Hassatã passa a ter legalidade espiritual para acusar a humanidade, pois o pecado o tornou senhor sobre todos os descendentes de Adão. Romanos 5:12. Por isso, no conselho de Jó 1, ele aparece como representante da terra, afirmando implicitamente: ela está sob meu domínio. 3. O desafio do acusador. Fé interessada e justiça condicional. E respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde, Hinan. Jó 1:9. A palavra Hinan significa sem causa de graça. O acusador questiona as motivações do coração humano. Jó serve a Deus por amor ou por interesse? Esse é o mesmo ataque que ele lançou contra a humanidade em geral. Eles só obedecem se forem recompensados. A prova que se segue, Jó 1:12-22, tem propósito pedagógico, não punitivo. Mostrar que a verdadeira fé permanece firme mesmo na perda e na dor. Essa fé é o protótipo da fé redentora que se manifestaria plenamente em Cristo, o justo sofredor. 4. Jó e Cristo, o justo provado por Satanás. Assim como Jó é provado, Jesus é tentado no deserto. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, peirastenai, pelo diabo. Mateus 4:1. O verbo peirazo significa provar, testar, examinar. A mesma função que Hassatã exerce em Jó. A diferença é que Cristo vence onde Adão e Jó falharam. Ele não apenas resiste à tentação, mas também anula a autoridade do tentador. Durante o ministério terreno, Jesus confirma que a batalha espiritual é jurídica. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Archon tou cosmou toutou. João 12:31. 5. O caráter judicial da redenção. O Antigo Testamento retrata o pecado como dívida, awon, e o perdão como cancelamento de registro, mahá, apagar. O acusador, portanto,
sustenta seu direito de acusar porque a dívida não foi paga. Zacarias 3:1-2 expressa bem essa cena. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, Rachatã, estava à sua direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Aqui, Deus anula a acusação, não porque Josué seja justo em si, mas porque ele o revestiu de vestes limpas, um símbolo da justificação pela graça. Esse princípio é consumado em Cristo, o advogado, Paracletos, em 1 João 2:1, que assume a causa judicial da humanidade. 6. O clímax, o triunfo da cruz. A cruz é o ponto culminante onde o acusador é derrotado e o domínio é restaurado. E despojando os principados e potestades, apegdizamenos tas archascetas exousias, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Colossenses 2:15. Paulo usa o verbo apekdizamenos, despojar, tirar o poder, arrancar a autoridade. A cruz é um ato jurídico e militar. O poder de acusação é removido porque a dívida é paga. Havendo riscado a cédula xerografon que era contra nós, atirou do meio, cravando-a na cruz. Colossenses 2:14. Esse xerografon era literalmente um registro de dívida, termo usado em contratos financeiros gregos. A morte de Cristo cancela legalmente o título de posse que o acusador tinha sobre a humanidade desde Adão. Assim, cumpre-se o que Deus declarara em Gênesis 3:15. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A vitória do Messias destrói o fundamento de toda acusação. 7. Cristo como o novo Adão e legítimo herdeiro. Depois da ressurreição, Jesus declara: Toda a autoridade, paz a exousia, me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Essa frase sela o destino do acusador. A autoridade que Adão perdeu, Hadá, o governo sobre a criação, é restaurada e ampliada em Cristo. O domínio agora pertence ao homem glorificado, que reina não apenas sobre a terra, mas sobre todos os governos e autoridades celestiais. Efésios 1:20-22. Paulo desenvolve esse conceito. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Cristo é o último Adão, eschatos Adão. 1 Coríntios 15:45. O novo representante da humanidade redimida. Ele reverte a maldição e retoma o trono espiritual que Adão havia cedido. 8. O fim da acusação. Com a vitória de Cristo, o céu proclama: Agora é chegada a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador, Rocátegor, dos nossos irmãos. Apocalipse 12:10. O termo grego categor é o equivalente direto do hebraico chatã, acusador. Ele é expulso do tribunal celestial, porque não há mais base legal para acusar os que estão em Cristo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. 9. Jó e a revelação progressiva do plano de salvação. O sofrimento de Jó, portanto, não é um episódio isolado, mas prenúncio da história redentora. A frase de José em Gênesis 50:20 sintetiza todo o enredo divino. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para conservar em vida a muitos. O mesmo princípio rege Jó e se cumpre na cruz. O mal, permitido dentro de limites, se torna instrumento do bem maior, o plano eterno de salvação. 10. Conclusão. De Adão a Cristo, da acusação à graça, desde o Éden, a humanidade ficou sob o domínio do acusador por causa da queda. Jó simboliza o homem justo provado sob esse sistema. Cristo, o justo perfeito, entra nesse mesmo campo de batalha e vence onde todos caíram. Ele cumpre o que Jó profetizou em meio à dor. Eu sei que o meu Redentor, Goel, vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. O Goel é o resgatador legal, aquele que redime o parente cativo. Em Cristo, Deus se torna o Goel da humanidade, paga o preço, anula o direito do acusador e restaura a comunhão perdida. Assim, o diálogo de Jó 1 não é apenas uma disputa sobre um homem, mas um prenúncio da vitória cósmica de Cristo. O mesmo Deus que permitiu que o justo sofresse por um tempo, é o Deus que transforma o sofrimento em glória eterna. Síntese final. Rachatã, o acusador. Título judicial:
não nome autônomo. Legalidade, recebida após a queda de Adão, Gênesis 3. Função, acusar, testar, reivindicar domínio. Limite, a soberania de Deus, Jó 1:12. Redenção, vitória jurídica e espiritual de Cristo na cruz, Colossenses 2:14 e 15. Resultado, expulsão do acusador e restauração da autoridade do homem-Deus, Mateus 28:18, Apocalipse 12:10. Pois assim como por uma só desobediência, muitos foram feitos pecadores, assim também por uma só obediência, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19.